Estamos aqui para a continuação do Chocolate Chip. Tô aqui com o Vini novamente. Que, modéstia à parte, essa gandola é muito linda, tá? Eu tô achando do caramba estar fazendo isso aqui, porque é um assunto que a galera, muitos às vezes não dão atenção, mas eu acho que é um marco dos uniformes do deserto, o Chocolate Chip. Eu não sei se eu falei isso antes. Para você, imagino que já sei a resposta. E eu vou passar a palavra pro Vini, tá bom? Eu vou fazer pequenos adendos, eu vou tentar não interromper ele, porque também fica chato, né? Não, mas qualquer detalhe... Porque ele fala muito bonito, né? Fala bem. Não, mas qualquer detalhe que agregue aí, vai ficar muito alto, hein? O Ratinho? Não, depois eu corrijo, não precisa esticar. Pra deixar, natural. O Ratinho, você viu, gente? O Ratinho, só fica Então, melhor. qualquer detalhe que você tiver que agregue conhecimento orbital paralelo da informação, que nem na outra vez eu falei da 8 Seconds, você falou, 8 Seconds é a primeira que tem a mobilidade total, então isso é importante porque soma bastante e ajuda a explicar algumas coisas que eu faço a colocação aqui. Caso você tenha aí algum detalhe para colocar, pode entrar, tá? Então a gente está iniciando aqui o segundo episódio dessa série que é sobre o Shock Ship, o projeto M81 DBDU, Desert Battle Uniform, Deserto 6 cores. Conforme eu anunciei antes, é uma matéria muito extensa, a gente havia decidido fazer em 2 capítulos, porém... Não vai dar, vai ter que ser 3, né? Roteirizando o material e como o primeiro vídeo ficou extenso, a gente decidiu fazer a segunda parte, virou 2, então essa série passa a ter 3 etapas. Na primeira, ela tinha que ser meio extensa mesmo, porque a parte de história, e a gente tem que colocar isso tudo de uma vez só. E eu falei um pouco da técnica de colecionismo. Nesse segundo episódio, a gente vai ter, eu vou dar uma repassada no material que já foi mostrado, mais os itens que eu trouxe hoje, e a gente vai falar muito da técnica, de você ter um volume e você conseguir fazer uma catalogação, e o que esse volume, essa catalogação ajuda no colecionismo, tanto para quem leva ao extremo quanto para quem a matéria que eu gero para as outras pessoas que colecionam num nível um pouco não tão extenso, né? Não tão... Só um adendo hoje no nosso trabalho aqui na loja. Quando o Vini chegou, ele chegou um pouco mais tarde em função da vida dele, atividade com a filhota, né? Ele ficou quase o dia todo mexendo na coleção, um grande volume, e exige um tempinho, né? Mas, tesão, vamos falar assim, tesão. Mexer essas coisas é um trabalho, eu acho o trabalho mais gostoso que pode ter no mundo, assim, mexer nas coisas que a gente gosta. É que o material que eu trouxe hoje, ele estava meio bagunçado, ele não fica aqui, então eu tive que dar uma organizada para poder mostrar a questão dos volumes e as datas de produção, e com que base que eu trago essas informações analíticas para vocês, tá? Então, além da técnica, que vai ser o básico desse vídeo, a gente vai ter curiosidades também, que são as variações das peças que eram utilizadas na época, tá? Bom, vamos começar aqui. Claro. Primeiramente eu queria fazer uma errata aqui. No primeiro vídeo eu anunciei que o trabalho de desenvolvimento do padrão, lá em 62, ele foi feito com base nos desertos do noroeste americano. Eu falei northwest, mas é southwest, que é no sudeste, tá? Que é ali na região da Califórnia e do Arizona, tá? Deserto de Mojave. Vamos lá, então eu vou dar uma passada rápida. Tem peças aqui que eu já mostrei no primeiro capítulo. É interessante quem está começando, dar um pause. Se você não viu o primeiro, pausa, vai ver o primeiro vídeo, porque eles são linkados, então as informações se somam. Então eu vou apresentar uma parte que eu já tinha apresentado e outros itens que fazem parte do kit básico que eu não tinha trazido, tá? Então, além do kit básico, que seria a calça e a gandola, tem um item bastante raro, que é o Patrol Cap. Você estava vestindo ele, inclusive, né? Eu no coloquei primeiro vídeo. no fim do vídeo. Ele é bem difícil de conseguir, o Patrol Cap. O Bunny Hat, ele ainda você consegue encontrar com alguma facilidade no mercado. Mas não tamanhos bons. Da época, em geral, tamanhos pequenos. Você vai ver 6, 7, mesmo, 8, né? 7, que é um tamanho... são pequenos, 56, 57, 57 não, 55, 56, né? Se você encontrar no mercado com tamanho bom, é bem provável que seja dos anos 90 já, tá? Eu já tive aqui na coleção o Marines Cap, que é aquele... O Corner. O Corner Mas era extra small, era uma pena. Então, só que aquilo, até é uma dica de colecionismo também.
ele era muito pequeno, então eu abri mão, eu vendi achando que eu teria facilidade para conseguir. Não veio mais. Se você é colecionador, nunca abra mão de uma peça, se ela é pequena, antes de você conseguir ela no tamanho que você quer. Eu tô com dificuldade de conseguir de volta o Marine Scarab. Até para ter em acervo, Exato. né? Foi isso aí, ó. Ele dica. vem silcado com o logo dos Marines, tá? Tava perfeito. A capa do capacete, que pessoas chamam de coifa, essa também já tinha mostrado. Essa aqui é uma peça que eu não tinha trazido ainda. É a capa da Alice Pack, tá? Eles utilizavam isso sobre a mochila verde. A gente costuma brincar aqui, fala que é pro Rastafari ir pra guerra. Parece o Miss segurando para ir com os dread presos, né? Mas é a capa da mochila, porque eles utilizavam a mochila verde ainda, tá? Então isso são itens básicos do uniforme. Aí tem os itens acessórios aqui. Vamos começar essa que eu já mostrei, que é a parca. Um detalhe dela que eu não dei, ela tem abotoamento interno para colocação do liner. Pode falar, liner Pedrão, que ela faz usa, parte. Pouca bateria. Ah, beleza, aí ó. Tá, faz parte da produção. Boa. Se acabar, você fala aí, tá? Então, ela tem o liner interno. O liner não é o mesmo liner do M65. O corte do bolso é em V, o liner é em V. O liner é mais difícil de achar do que a parca. Vi 2 só na minha vida. Um grande amigo e cliente nosso teve a possibilidade da Felizardo de adquirir o Zanin. Um abraço, Zanin, você é um dos únicos que tem a peça completa com o liner. Então tá, vamos dar a continuação aqui falando da calça, que também já foi comentada, vamos passar rápido. Também, o conjunto do Night Desert, ele era considerado um shell, uma capa. Ele é utilizado por cima do uniforme e você utiliza a entrada de bolso para usar o bolso das peças de baixo. Dentro dessa linha do Night ainda, 2 peças raríssimas mesmo. Essa camisa, que até um mês e meio atrás eu nem sabia que existia, eu consegui ela para coleção, mais feliz ainda de conseguir no meu tamanho. Então item raro, em geral, é muito difícil você conseguir para o teu uso. E o Bunny Hat também, essa peça aqui já recebi... Eu só vi a sua. Recebi muita oferta já, mas é uma coisa que para mim não tem preço. Você lembra de umas réplicas alemãs que a gente viu? Sim, você encontra réplica, cara, original. Mas assim, gente, é sério, para uma réplica tática, né? Vou falar assim, com vãos para colocar vegetação, tá em cerca de 45 euros, cara. É de sangrar uma alma mesmo, né? Isso lá. Tá. Então são 2 peças que eu tenho na coleção que são raridade. A gente já identificou uma outra peça, ele era um anorak, né? Anorak... Que a gente perdeu no leilão. Na verdade ele era uma parca Night Desert com a manga curta e com elásticos, toda modificada, e era de produção, acho, inglesa, não era de produção americana. Então é uma peça que a gente conhece a existência, mas teve oportunidade, mas não conseguiu arrematar ela para coleção. Valeria a pena porque é um private purchase que vale a pena, às vezes, ou foi feito encomenda para algumas tropas. Vou falar mais disso em outro vídeo. Ainda dentro da linha principal de acessórios, a capa do colete também já foi mencionada, utilizada sobre o PSGT, que é o colete balístico placa de quebra, tá? Então todo mundo tinha que usar um desse daí por cima. Peças acessórias que a gente foi encontrando aí ao longo do tempo, também foi apresentada já. Esse é um Smoke Sniper, que tem acolchoamentos melhores para a coronha e para os cotovelos, tá? Uma peça que eu não mostrei anteriormente, a gente não tem registro de que tropa que usou, talvez Ranger e tal. Ele é um Smoke com bolso canguru, tá? Sem abertura de zíper. Essa também, raridade. E outra que também já foi falada aqui, o M65. Esse provavelmente produção americana, porém que foi doado para o exército iraquiano, que foi o primeiro a assumir o uniforme depois que eles saíram do Golfo. Tá. Aí dentro da questão do colecionismo, a gente começa a ficar aficionado e às vezes tudo que acha dentro do padrão de camuflagem acha bacana, acaba adicionando. Então, tem itens que eu já tinha mostrado, itens que não. Então tem uma capa do Cantil 2 litros no padrão. Eu tenho ela lisa, que seria essa daqui após, essa aqui é 2003. Tá? Ela é mais difícil de ver, não é normal não. Não é normal. Os cantis poderiam ser usados nas 2 cores, tá? No kit. É britânico, a joelheira britânica. Mesmo assim, é difícil de ver isso, cara. Exato, ela tem uma coloração diferente e essa daqui ela é 5 cores, porque onde tem o Pebble Shadow aqui, que é a sombra da pedra, ele é na mesma tonalidade de uma cor de marrom.
Ainda no colecionismo eu consegui achar uma Virgin com a mesma camuflagem, só que a Virgin inglesa. Essa está na Inglaterra, pesada, eu decidi não trazer ainda, tá por lá, tá? Mas faz parte da minha coleção. O cinto também que já foi apresentado com peças variadas, cintos suspensórios e acessórios, a grande parte de produção americana, algumas de produção local na região do Oriente Médio. E uma pá também do deserto. Aí você vai falar, não, mas essa pá aí era verde, você pintou. Não, não era. Onde tem a parte que rala aqui nas dobras e tal, você vê que ela não tem a tintura verde por baixo. Então ela foi produzida exatamente nessa cor. Uma coisa interessante, se quiser dar uma lida, a organização que ele fez para gravar esse vídeo. Dá um pouquinho o papel aqui pra você ver. É tanta coisa, cara, aqui, ó. É uma parte das informações, né? Isso aqui é em relação ao volume que você tem, né, Rafa? Você fabrica. Isso é a catalogação. Cara, muito legal. Muito e legal aqui mesmo. É mais, vamos dizer, a cola, né? Porque na parte de história é uma coisa que a gente consegue, pelo tempo, pelas explicações que a gente dá, assumir isso como um discurso particular. Então, na parte de história vai direto. Aqui eu coloquei mais para não perder tópicos mesmo que são interessantes de a gente falar, tá? Então no primeiro capítulo dessa série a gente colocou lá os anos que os uniformes foram produzidos nos anos 80 e eu mencionei que eu assumo que elas foram produzidas apenas nesse ano, não porque eu consegui uma de cada ano. E eu falei, eu tenho cerca de 40 conjuntos. E para ilustrar isso, para não ser tirado de louco ou de mentiroso, eu resolvi trazer. E eu vou fazer uma correção. Eu não tenho 40 conjuntos, tá? Eu tenho 43 gandolas dos anos 80 e eu tenho 18 calças. O que é interessante nessa parte do acúmulo? Primeiro, a gente consegue criar uma catalogação e com base nessa catalogação, a gente consegue tomar algumas conclusões. Uma das conclusões principais que a gente já sabia antes de começar a fazer essa análise é que qualquer tipo de uniforme no mercado vai ser muito mais fácil você achar gandola do que calça. Por quê? Porque a calça é uma peça que a gente rala muito mais no uso. Tá? Então, e a galera não devolve pro surplus, não devolve pro governo, leva pra cá, dá pro tio, sei lá. O estresse que a peça sofre em qualquer tipo de uso é muito maior que o da gandola. Então é por isso que é o diferencial. Fora o calor também. Exato, em base, né? todo mundo só fica de a camiseta marrom e a calça, né, no caso. Então a gente conseguiu reunir aí 43 peças da parte de cima e 18 da parte de baixo. Muito provavelmente porque as calças são menos disponíveis no mercado, tá? O acúmulo e a catalogação, ela consegue trazer pra gente essa base analítica para criar aí alguns detalhes, tá? Então, a gente consegue, a princípio, fazer uma diversificação por armas quando, por exemplo, foi mencionado que todas as forças utilizavam o mesmo padrão na época. Como é que eu vou distinguir isso? Os do Army, em geral, eles vêm com o Sutashi US Army. O da Força Aérea, o Sutashi da Força Aérea é muito característico. Então, os que são de Força Aérea, em geral, vêm com o velcro já colado aqui, tá? Já costurado, sem nenhuma identificação. Tem algumas outras peças que estão marcadas aqui que possuem esse velcro, tá? Eles variam na cor. Então essa aqui, com toda certeza, essas duas elas são peças de Força Aérea, que em geral é um Sutashi de couro, tá? Piloto, né, no geral. Exato, alguns detalhes também que, por exemplo, e a gente localiza esse tipo de peça e algumas informações não são claras, então a gente assume uma definição nossa. Por exemplo, essa peça daqui, ela possui aquela capa interna, só que ela está costurada invertida, tá? Se você for ver, se eu virar aqui, ela está com a estampa da camuflagem escondida. Todas as outras aí, elas possuem a capa externa. Então a gente assume que isso daqui foi um erro de produção. Pressa? Na pressa ali, pressa colocaram. De fazer. Eu aqui na coleção só tem uma, eu acho que deve ter mais no mercado. Então, se você encontrar um dia com essa variação, isso não é uma peça falsificada, tá? Guarda. Eu separei, guarda porque elas valem mais por causa do erro. Eu também, com a questão do volume, eu marquei algumas peças aqui para mostrar a variação dos Sutashis utilizados que foram evoluindo durante o tempo. Essa tá? é bacana. Se você quiser ir falando, eu vou localizando. Essa é bem legal porque assim, ela tem os Sutashis em lona, né? E a lona bege, claro. Na época era muito comum os peças serem do BDU verde, né? Ou subdued.
E esse, no caso, não é bordado na lona. Ele é uma espécie de silk. A mesma tipografia, você vê no sobrenome Seibert e o US Army. Isso é bem bacana. Você mostrou aquele das costas? Qual deles? É do, acho que dos Marines. Vou mostrar ainda. Beleza. Esse aqui, ó, é Made in Theater. Feito na região. É na região, assim como o outro que a gente apresentou no primeiro, acho que ele não está aqui, que ele é anos 90. Mas esse é anos 80, utilizando um Sutashi já na cor de deserto, produzido na região. É piloto não é da Força Aérea, o ZAF, da aviação do Exército. Do Exército, que é helicóptero no geral. Você vê até pelo tenente, esse tenente aqui é de crew. Essa aqui também é anos 80, também produzido, só que num outro padrão. Tá? Cavaleiro. As marcações eram essas. Outro detalhe que a gente descobriu são marcações nas costas em duas peças exclusivamente num determinado ano. Esse daqui foi de 82, tá? Eu não sei se era moda na época ou algum grupo utilizava. Ele vinha, segura pra mim, com o nome em stencil nas costas, tá? Essas duas peças pode colocar uma foto com detalhe, né? Super Pedrão. Tá. Então isso é coisa que a gente não achou referência nas pesquisas aí, tanto bibliográfica quanto internet, para explicar esse tipo de detalhe, né? Que está colocado na peça. Essas são as peças de 82. Você viu se tem algum mancha de arrancado, de patch? Essa eu não acredito que não. Sei lá, vamos chutar um Marines? A cara dos Marines fazer isso, eles fazem muita coisa deles, cara. E eu não vou ficar procurando aqui, mas... o verdão. Com os bordados sobre selva, o né? BDU. Outra identificação, a gente mostrou aqui no vídeo, no primeira edição, que a gente consegue identificar que é dos fuzileiros navais. Em geral, ela vem com silk, ou USMC, ou o logotipo do fuzileiro naval. Tá? Deixa eu pegar mais algum detalhe aqui. Outra coisa que a gente consegue fazer identificação com esse volume é ano a ano a diversificação do corte e também identificar os fabricantes que constam na etiqueta. E agrupando as peças por ano, alguns anos é um único fabricante e alguns anos são dois fabricantes. Mesmo quando é dois fabricantes, o corte é idêntico. Aqueles detalhes que eu mencionei, de bolso, capa nas costas, o flap na lateral e as costuras do peito. Então, mesmo modificando o fabricante, eles saem com a mesma especificação. Então, quando se faz um contrato de produção por um ano, entrega-se a mesma especificação para um ou para dois fabricantes. Tá? A gente tem uma peça aqui que ela é curiosa. Ela tem o mesmo padrão de etiqueta de 1981, que é a etiqueta branca, escrito em preto, em cima e embaixo. Só que ela não consta a data, tá? E ela é de um fabricante que a gente também não conseguiu identificar como um fabricante oficial. Ou formal, né? De contrato. Qual? Alabama essa? Alabama. A Alabama, ela é famosa por fazer muito projeto. Tá. Você se lembra de um Woodland que era tipo um Taubaland, que a gente brinca, né? Que é um Woodland com verde e limão, ele era bem claro. O Dylan ficou maluco? Você conseguiu no Chile? Sim. Então, a Alabama que tinha feito o protótipo. Hoje está na coleção lá nos Estados Unidos, né? A gente não conseguiu fonte para afirmar a definição, mas a gente acredita que pode ser um projeto dos anos 80, de 1980, prévio à fabricação em massa a partir de 1981. Tá? Foi. Tá. Uma informação que eu dei no primeiro episódio, no início da guerra, o general Schwarzkopf ordenou a produção de 500 mil unidades de uniforme, com algumas modificações que ficariam mais confortáveis para o soldado, inclusive que a produção deveria ser 100% em algodão. Os dos anos 90 eles não estão aqui, tá? Eu não coloquei, eu deixei só dos anos 80. Só que a gente tem um volume também dos anos 90 e não tem nenhum 100% algodão. Então o volume também faz a gente ter definições que contradizem informações bibliográficas. Consta em bibliografia a produção que seria 100% algodão, só que eles continuaram saindo com as modificações de corte, porém 50% nylon, 50% bom e velho algodão. nylon. Eu só vi 100% algodão Woodland
que eu tinha comentado nos vídeos do Woodland mesmo, e o deserto. 3 cores, recentemente a gente encontrou na Inglaterra, novos, né, inclusive. Uhum. Que ele tem uma cor diferente, depois em um vídeo a gente para pra falar isso, porque é muita coisa. Tá. Outra vantagem de ter o acúmulo que faz a catalogação é que eventualmente brigar com a mulher. Tem etiquetas que vêm apagadas, de uso mesmo, ou rasgadas. E às vezes o rasgo apagado dificulta a gente identificar o fabricante ou o ano de produção. Só que, por sorte nossa, cada ano que mudava a produção, a etiqueta mudava. Então eu tenho uniformes com etiqueta ilegível, Pernilongo, ou então rasgada, e pelo formato delas eu consigo inserir no ano de catalogação com base na visual, acúmulo, né? Então o acúmulo traz essa possibilidade para a gente, tá? Você que é xaropão, se você bater o olho, você sabe, né? Pelo corte. Tu identificar É, cada porque tem uma. umas que são bem marcantes. As primeiras, acho que foi 88, 82, 83, elas saíram praticamente dentro da mesma especificação. Sim. A 81 que diversifica aquela costura que vem até o ombro. A 82 e 83 elas são praticamente iguais. A 84 já muda a costura, muda a sanfonado do bolso, e 86 o detalhe exclusivo que seriam os flaps, né, de cintura aqui que fazem um ajuste. A gente também identificou recentemente uma peça híbrida em leilão. Estou pensando em adquirir, mas ela é muito cara, tá? Ela é um híbrido entre a gandola e o M65. Ela não é um casaco com forro, parece uma gandola, só que diferentemente das gandolas, ela tem o epaulet, que é aquela peça aqui que você prende um ranque de patente. E por dentro, ela tem um abotoamento para você colocar um liner. Né? Então, essa peça, ela pode ser produzida para a região. Ela está datada de 85. Aqui eu não tenho nada de 85, tá? Nesse acúmulo não tem nada de 85. Essa peça datada de 85 com um contrato americano, só que também escrita em árabe. A informação que eu tenho é que ela foi produzida para o Iraque. Então, ela é um híbrido entre o material que era produzido para os americanos e o M65 que foi pós-conflito, que foi deixado lá para eles. Eu tenho um registro da catalogação e eu vou passar de forma rápida porque é uma informação muito técnica e que para mim ajuda a fazer a identificação, tá? Então, como eu falei, a gente tem aqui 43 gandolas, então são 9 de 1981, 4 de 82, tem 11 de 83, 14 peças de 1984 e tem e 5 de 1986, tá? No ano de 81, eles tiveram 2 fabricantes, que era a Tennessee Apparel Corporation e Selma Apparel Corporation. Em 82, um único fabricante, que é a Winfield Manufacturing Corporation. Em 83, foi só a Selma Apparel Corporation. Em 84, voltou a Terry Manufacturing Corporation. Em 86, permaneceu a Terry Manufacturing Corporation. A catalogação também me traz o indício de que o projeto, e naquele ano, o projeto da gandola era entregue para um fabricante e o da calça para outro fabricante. Isso ocorre na identificação de etiqueta e provavelmente para que aquele fabricante se especializasse, tivesse habilidade e agilidade na produção de cada uniforme. As calças são 18, tá? Eu tenho uma de 1981, ela é da Winfield Manufacturing Corporation. Como é um volume muito pouco, eu não posso assumir que só teve esse ano, tá? Eu só tenho uma. Acontece, se o telefone tocar em na hora do vídeo. 82, tem uma só também, que é da Proper. A Proper já produzia para eles naquela época sob contrato. Também não posso assumir que ela é exclusiva, tá? Em 83, a gente tem 3 peças da Winfield Manufacturing Corporation e tem 2 peças da SWI. Então já dá para dizer que eram 2. De 84, infelizmente, eu não consegui nenhuma. E em 86, foi a Quality Apparel, e são 11. Então nessa eu posso assumir que nesse ano foi só a Quality Apparel que produziu as calças. Então, de acordo com essa pesquisa, os fornecedores que produziram as gandolas não produziram calças nesses anos, e nos anos que eles produziram as calças não produziram as gandolas.
Esse telefone tinha que dar uma... Acontece, é a loja, né? Faz parte. Como a sucessão dos uniformes 6 cores e 3 cores, elas se fundem, eu vou fazer um link para falar dessa mudança. É bem capaz que em breve a gente vai fazer um vídeo especial do Deserto 3 Cores, que é o... Esse eu vou tirar um pouco de peso de você, que você tá falando muito, eu também quero te ajudar. Eu vou botar o elfo. Tá. Vai estudar, hein, elfo? Ou você vai estudar os ursos, hein? Os ursos seria muito bom. Então tá, o projeto do Deserto 3 Cores, ele é de 85. A Guerra do Golfo começou em agosto de 90, terminou em fevereiro de 91. Não era para ser utilizado todo mundo esse uniforme de 3 cores, mas não tinha. Só que a Força Aérea utilizou esse uniforme. E naquela época, anos 90 e 91, o uniforme de 3 cores ele era produzido em brim, mesmo material do Deserto 6 cores. Tá? Eles têm a variação por ano, eles têm algumas variações de corte que a gente deve apresentar nos próximos vídeos. Tá? Então, apesar de ele estar um projeto desenvolvido, a camuflagem não era boa, não tinha uniforme para todo mundo de 3 cores, a Força Aérea já desfilava com os uniformes de 3 cores, e ao final da guerra, alguns generais também já se trajavam 100%, e aquilo soava como uma propaganda, um marketing para um conflito próximo. Porque eles estavam preparados, o americano gosta de mostrar que está preparado, né? Não só eles. E a gente aproveita aí também, encerrando esse vídeo, para fazer indicação dos filmes que vocês podem observar a fusão das camuflagens, a utilização dos equipamentos misturados, de deserto. Conflita o período, é bem bacana. Então, o Jarhead, que o Pedro inseriu um trecho do vídeo no primeiro episódio, e o Black Hawk Down também. Se você a Somália. Falar, é bacana porque eles usam extensamente baseado em história real. O Chocolate. Tá. Foi bem feio. É um filme muito louco. Quem não assistiu, para um domingo ou dorme menos, assista. You shouldn't have come here. This is our war, not yours. 300,000 dead and counting. That's not a war, Mr. Ito. It's genocide. These people, they have no food. We can either help, or we can sit back and watch a country destroy itself on CNN. Rangers, Deltas, today we go. Name? Blackburn. Date of birth? 2/27/75. I was trained to fight. You trained to fight, Sergeant? I was trying to make a difference. So guess what? You're going out today. What? It's what you wanted, isn't it? Oh, yeah. Hell yeah. Just remember when everybody else is shooting, shoot in the same direction. You ever shot at anybody before? No, Sergeant. Me neither. Once that first bullet goes past your head, politics go right out the window. Hey, baby, it's me. You there? Pick up if you're there. I love you, baby. RPG! Hold on! 6 cars, go down! Got a Black Hawk down. Black Hawk. My men are surrounded by thousands of Somali militia. I need help now. Where's the rescue squad? We're in. I can't do it. It's what you do right now that makes a difference. People ask me, why do you do it, man? They want to understand it's about the men next to you. Don't let that man crawl! Somebody help that man! That's all it is. No one gets left behind, you know that. Nobody asks to be a hero. It just sometimes turns out that way. É muito bom. Então, se você tem algum uniforme aí desses padrões, que você, mesmo com etiqueta, você não sabe fazer identificação, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em fazer detalhamento da etiqueta, ou se o seu está com a etiqueta ilegível, ou está sem etiqueta, também vou te pedir, entre em contato, eu vou te pedir fotos de alguns detalhes, você me manda, a gente te ajuda a fazer essa identificação. A gente pretende também, além desses registros que a gente faz, que é a pesquisa analítica,
a gente faz uma pesquisa fotográfica também, e de vídeos, filmes e vídeos. A gente fez indicação de 2 vídeos, a gente vai separar e preparar um álbum de fotos que serviram para a gente como base nesse trabalho de pesquisa, e vamos lançar intercalado entre o 2º e o 3º episódio da série com esse álbum de fotos aí, que são muitas fotos curiosas, algumas são ilustrações de livros que a gente toma como base, tá? Você quer fazer algum... Eu quero agradecer ao Pedrão, que ele sempre tá aqui todo final de semana. Pediu pra ele vir mais cedo, tomar uma canseira. O Vini de trazer, ele foi em casa buscar a história, de buscar todo o material. E eu vou te dizer... É um rolezinho, viu? Piscando, porque isso daqui é... Tava na picape. Porque... Aberta. Trafegar com isso aqui, que é um negócio que eu acumulo aí há cerca de mais de 15 anos. 15 anos tem a loja. E você... nem acontecer, mas cogitar a possibilidade de ser roubado. Já fica, não né? pelo uniforme, mas te rouba o carro e te leva isso por acaso, velho, pra mim... Leva o carro, mas não leva... fala, leva o carro, então, não leva as coisas. Eu trouxe, eu acho que tinha que trazer mesmo, porque se a gente está colocando uma pesquisa que tem uma profundidade, a gente tem que mostrar essa base também de profundidade, tá? Esse material aqui, ele me serviu de pesquisa, ele foi base de coleção, hoje ele está disponível para venda, tá? Eu já fiz a catalogação, tirei o detalhe de todos. Qualquer peça que eu adquirir posteriormente, a partir de agora, eu posso usar a catalogação que eu tenho para fazer as definições que eu preciso. Então eles ficam à disposição para venda. É possível até que eu deixe eles aqui na loja, eu não deixe eles isolados no storage de fora, mas eles não vão ficar visíveis. Então, se você procura o uniforme Deserto 6 cores dos anos 80, você vai ter que chegar aqui e solicitar. É isso aí. Então, a gente deve fazer a gravação do 3º episódio no decorrer da semana. O 3º episódio ele vai falar um pouco de técnica, um pouco de história, que inclui o legado do Shock Ship, que foi depois que os Estados Unidos abandonou a camuflagem, e vai ter uma parte muito legal de curiosidade, que a gente vai apresentar aí, são mais de 25 variações utilizadas por países que assumiram esse padrão de camuflagem, e vai mostrar que ele passou de um padrão e se tornou uma família de camuflagem. E nesse link a gente vai ter a oportunidade de destrinchar o conceito de família e de gênero de camuflagem. Isso é bastante interessante para quem não conhece ou para quem já conhece e ainda não tem esse conceito. Eu não sei se isso existe como matéria, mas o conceito de gênero e de família a gente começou a utilizar sem conhecimento. Então a gente pode talvez assumir que isso foi uma criação nossa. Se eu estiver errado nessa formulação, pode me corrigir. Mas a gente com grande prazer vai poder mostrar o detalhamento das famílias, dos gêneros, vamos falar também da nomenclatura técnica e mostrar as curiosidades desses uniformes à medida que outros países foram adquirindo eles. Tá legal? Agradecimento de sempre aí. Pedrão. Pro Elfo, pro Pedro, Pedrão. Galera do Ford Dog, comandante Robson Farinazo, Ninho Balaclava do YouTube, e o pessoal da Try Vendas e o pessoal da Ciparks, que veio fazer uma visita pra gente aí. Isso, então. E através de um dos próximos vídeos eles vão participar e vão trazer um ingrediente principal que tá faltando, né? Porque a gente só... Tem muita camuflagem e pouco torresmo nesses tá faltando vídeos, torresmo, né? Se a gente só mandar foto na página não adianta, né? Um comentário agora, o Vini falou em relação a etiquetas, nomenclatura. Eu preparei um videozinho, enquanto você estava preparando esse, eu e o Pedrão filmamos, e eu vou estar lançando ele primeiro. Então vocês vão assistir esse só depois. E a gente vai encerrando agora esse longo. As pernas tá doendo, a boca tá seca. Se eu não tivesse dividido esse episódio, que seria o segundo, em 2, uma hora no terceiro, já. A gente teria emendado 1 hora de vídeo, acho que fica maçante demais. Mas dá um retorno aí, se vocês acham que esses vídeos até 30 minutos são bacanas. É importante. Ou se vocês preferem que realmente a gente faça 15, no máximo 20 minutos, tá legal? Obrigado a todo mundo que acompanhou, a gente aguarda os comentários e as fotos de vocês. Valeu, galera. Falou.